Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, professora Fábia aqui, conversando um pouquinho. Eu quero passar um recado bem básico, tá? Bem rapidinho mesmo, visto que nessa última sexta-feira a gente não conseguiu conversar, a gente não teve nossa aula ao vivo, né? Como a gente faz toda semana, tá? Em função de duas palestras que aconteceram, né? Duas palestras muito interessantes que a gente teve, que foi a palestra sobre ecocardiograma, né, e eletrocardiograma, que com certeza são palestras muito enriquecedoras, que foram muito bacanas, que enriquecem para a gente até como anestesistas, né? A gente vai falar sobre isso até nas próximas aulas, mas em função das palestras acabou que a gente não conseguiu ter o nosso último recado aí, né, para antes da prova do primeiro bimestre. Então, fiquei pensando que talvez vocês se sentissem um pouco inseguros, que vocês quisessem, né, trocar uma ideia ou mesmo ter esse recadinho aí mesmo. Então, por isso decidi deixar gravado esse vídeo, né, tentando facilitar a nossa comunicação e para deixar claro, né, tudo que vai acontecer aí na próxima semana. Legal? Então, a primeira dúvida, né, a dúvida que eu mais recebi aí pelo WhatsApp, que eu acho que é bem válido, né, de vocês, professora, como que vai ficar composta a nossa nota do primeiro bimestre, né? Então, eu acho que a gente teve alguns contratempos aí de começo, um dos trabalhos ficou muito no início do bimestre, nem todos estavam tendo acesso ao ambiente virtual ainda, e o outro trabalho ficou bem em cima da hora do final do bimestre, e também nem todos vocês estão conseguindo cumprir todas as atividades, né? Então, tentando atender todo mundo, eu deixei dessa forma, né? O nosso primeiro trabalho, que é o trabalho sobre cálculo de doses, deixa eu colocar aqui pra gente, que é o trabalho sobre cálculo de doses, ele vai ter o peso de 1, tá? A nota equivale a 1, e ele vai ficar reaberto até o dia 23/9, um dia antes da prova. Então, aqueles que não conseguiram cumprir o trabalho, não conseguiram fazer na fase ali em que a gente estava com o trabalho aberto, não tem problema, que vocês estão tendo uma nova oportunidade, né, para ir lá e resolver essa pendência, legal? O segundo trabalho é um trabalho sobre agentes alfa-2 agonistas, né? Esse trabalho aqui também tem o peso de 1 e vai ficar disponível para vocês até o dia 23/9. Mas qual que a grande questão desse trabalho, né? Como a gente discutiu aí na última aula, né, que a gente estava conversando, muitos de vocês relataram não estar tendo muito tempo e o trabalho ficou muito em cima da hora. Então, deixei ele como uma atividade optativa, tá? Vocês não são obrigados a fazer o trabalho. Então, como é que vai funcionar, né? Se você optar por fazer esse trabalho de agentes alfa-2 agonistas, a sua prova passa a ter o peso de 8, tá? Porque deve ficar 8, mais o peso do trabalho, mais o trabalho de cálculo de doses, que esse sim é obrigatório, tá? Ah, professora, optei por fazer então o trabalho, então você vai estar ali com a prova bimestral valendo 8, né? O trabalho valendo 1 e o outro trabalho aí de cálculo de doses valendo 1, fechando a nota 10. Se você optar por não fazer o trabalho, não tive tempo, não consegui, professora, né, tive algum problema, enfim, não fiz o trabalho, não tem problema nenhum, ele é optativo. A sua prova passa a valer 9, e daí a gente só soma esse 9 ao trabalho de cálculo de doses, que esse sim é obrigatório. Legal? Para daí você conseguir fechar, né, a gente conseguir fechar a composição de nota, fechando a nota 10. Ok? Então, só para deixar bem claro, né, esse segundo trabalho ele é optativo, ele está lá disponível até o dia 23/9. Se você quiser fazer ele, eu também deixei 2 artigos lá para te ajudar a resolver esse trabalho. São algumas questões bem simples, acredito que seja bem tranquilo de resolver, mas se você acha que está fora de cogitação você conseguir fazer um trabalho nesse momento, não tem problema, você fica sem o trabalho, mas aí sua prova passa a valer 9, né? A nossa prova bimestral continua na data que a gente já tinha marcado, né, no dia 24/9, e aí como é que vai funcionar? Ela vai ficar disponível por 24 horas, a gente vai abrir ela lá no Moodle para vocês por 24 horas, então vocês têm bastante tempo para abrir, mas após o momento que você abre a prova, você precisa cumpri-la em 3 horas, tá? Fiquem tranquilos que a gente não vai deixar uma prova aí muito longa, né? Essas 3 horas é para sobrar tempo e muito, né? Para que você esteja fazendo a prova com bastante tranquilidade, legal? Até esse era um assunto que a gente discutiu bastante e assim ficou decidido
entre os professores, tá? Então vai ficar disponível por 24 horas e aí você deve cumprir a prova em 3 horas. Bacana? Então assim fica composta a nossa nota bimestral do primeiro bimestre. O cálculo de doses, né, a primeira atividade, a atividade de agentes alfa-2 agonistas, que é a optativa, e a prova bimestral, né, que vai depender do peso da prova, dependendo se você fez ou não o seu trabalho. Legal? Quais que são os conteúdos da prova bimestral? Poxa, professora, nossa última aula a gente estava falando sobre o MPA, e agora, como é que vai ser? A gente vai perder esse conteúdo? Não, vocês não vão perder o conteúdo, né? O conteúdo, gente, da prova bimestral, ele contempla todo o conteúdo que vocês tiveram em aula. Não vou cobrar de vocês algo que vocês não tiveram, tá? Então, todos os conceitos iniciais, cálculo de doses, a parte de avaliação pré-anestésica, falamos de classificação de risco segundo a ASA, né? Monitoração anestésica, inclusive falamos de ecocardiograma, falamos de eletrocardiograma, expliquei a curva do eletro para vocês, né? Então são ali oximetria, a gente falou de capnografia, né? Pressão invasiva, tudo isso vai cair, tá, gente? Ficha anestésica, né? A importância da ficha anestésica, quais são as informações que deve ter, deixei ali alguns modelos de ficha para vocês. Os planos de Guedel vão cair, né? Que Guedel foi aquela pessoa que classificou, né, a profundidade anestésica dos pacientes em estágios e planos, então esse é algo que eu vou cobrar em prova. Tá? Os opioides, né, a gente teve uma aula ali dedicada somente a opioides, foi uma noite toda que a gente conversou bastante sobre os agentes opioides, né? E o conceito geral inicial ali, gente, de MPA, de medicação pré-anestésica. O que, que é uma MPA? Qual que é o objetivo de uma MPA, tá? A gente não vai passar para os fármacos utilizados na MPA. Então, ali eu comecei a falar um pouquinho sobre a cipromazina com vocês, isso não vai cair, tá, gente? Então, a gente não vai cair os fármacos utilizados na MPA, tá? Por quê? Porque ficou faltando aí vários fármacos e tudo mais, mas fiquem super tranquilos que esse conteúdo, a gente vai começar com esse conteúdo já de cara no segundo bimestre. Então, vocês não vão sair prejudicados, o conteúdo será dado, né, com certeza, e será cobrado em próxima prova, tá? Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato pelo meu WhatsApp, eu vou estar à disposição, né, 984146789. Lembre que o meu código de área é 42, tá? Então, vocês podem ficar bem à vontade quanto a isso. Eu vou estar subindo esse vídeo aqui no YouTube, né? Ele vai ficar disponível para vocês. Vou pedir para o representante distribuir esse vídeo, né? Entre todo mundo aí da sala. Mas só queria deixar claro, né? Deixar esse recadinho mesmo, que eu acho que deixam as coisas bem mais as claras, né? Com vocês. Então, fiquem bem à vontade, podem vir falar comigo. E a gente se vê, né, agora, nessa sexta-feira, no dia da prova, né, provavelmente a gente não vai se ver ao vivo, mas com certeza eu vou estar solucionando dúvidas, eu vou estar ajudando vocês com acesso e tudo mais, né, a respeito da prova. Fiquem bem tranquilos, estudem bastante, né, é uma disciplina que vocês estão bem empolgados, eu também, né, e eu fico à disposição para resolver qualquer tipo de problema e qualquer tipo de questão que possa vir a surgir. Beleza, turma? Então, um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.